abre a câmera aí. Fabrício, bom dia, minha linda. Tudo bem, Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Me sinto feliz em poder falar desse tema, ansiedade. Um dos temas muito atuais, né? De cada 10 pacientes, 8 chega com um transtorno generalizado de ansiedade. Pois é. É como eu disse, assim, a gente vai conversando com uma pessoa, com outra, e vai percebendo, né, que cada vez mais na fala da pessoa tá a questão da ansiedade. Eu mesma, né, sempre me julguei uma pessoa nada ansiosa, né? Eu não tenho ansiedade, eu não tenho ansiedade. Eu tenho aquela ansiedadezinha, sábado tem uma festa, tô lá com uma roupa nova para botar, aquela ansiedade boa. Meu Deus do céu. Quando eu descobri o nível da minha ansiedade, né, não é nada, né, patológico nem nada, mas aí cai a ficha quando a gente começa a se perceber. Imagina, até teste de estresse e tal, porque eu acho que esses temas todos são parentes, né? Estresse, ansiedade, depressão, eles estão tudo meio que num complô ali, né? Um clã. Sim, né? É verdade. Eu quero começar o nosso bate-papo primeiro falando um pouquinho sobre a NutriSport. Certo. O que é a NutriSport? É um centro. Então, a NutriSport, ela surgiu de uma ideia pessoal minha. Eu moro mais no interior e eu via muitas pessoas fazendo exercício. Então, antes da pandemia, ela tinha o intuito de ser uma academia convencional. Tá. Só que como profissional, eu nunca fui algo convencional. Tá. Tu vê que eu tenho um currículo dentro da área oriental e ocidental bem forte. E aí, com a pandemia, quando eu vi o que era a Covid-19, né? As sequelas que ela deixaria, O estrago. eu separei. Então, a NutriSport, ela trabalha saúde integrativa. Então, como profissional da nutrição, eu sempre trouxe, né, indiquei dentro do meu consultório, em clínicas que eu era parceira, e orientava sempre a busca da saúde e da qualidade de vida, porque às vezes sozinha eu não conseguia. Então, eu formei o Instituto NutriSport. Hoje a base é o exercício físico, a nutrição muito forte, que é o meu carro-chefe, por eu ser nutricionista. Mas eu trabalho com outros profissionais, bacharel da educação física, fisioterapia, psicologia, constelação. Só que a oriental veio muito forte. Então, eu trouxe a terapia integrativa, que é muito comum no SUS desde 2009, mas o auge maior veio agora com a pandemia, né, da Covid-19. E eu integrei tudo isso e consegui hoje linkar isso nos meus atendimentos. Então, o Instituto NutriSport hoje, ele trabalha a reabilitação, tanto na parte de uma pessoa que precisa do exercício, também do emagrecimento, mas também trabalha a família. Então, assim... O emocional, o sistema. Isso, né? eu trabalho, eu tenho o prazer, né, de receber os meus clientes e eles dizem assim, ó, eu me sinto em casa aqui, eu sou acolhida. Então, eu atendo famílias inteiras. Então, por exemplo, se você vai tratar uma ansiedade de uma criança, você trata a mãe dela também. Então, o Instituto NutriSport, ele abrange isso. É uma saúde, é um local que você tem exercício, você tem a nutrição, mas a gente faz de maneira bem integrativa, ao todo. Até porque o nome já diz, né? Integrativa. A gente já aprendeu, né? Que se tem uma pessoa que nesse mundo ainda que não entendeu que a gente é um todo, né? Não tem como separar emoção do físico, do não sei o quê. Essa pessoa tá meio fora de órbita, né, Shelly? Porque não tem... a gente é um todo, a gente tem que se tratar como um todo. A nutrição em si, né? Quando você vai comer, você não come só o alimento. Quando uma mulher vai gerar, né? Quando o casal se prepara para ter um filho, 50% do homem e 50% da mulher. Só que a mãe, neste caso, ela nutre aquela criança não só com a nutrição, mas ela nutre com os sentimentos. E aquilo que a gente vai carregando no nosso subconsciente, inconsciente, até os 8 anos a gente guarda na caixinha do subconsciente. Mas dos 18 ao 25 a gente começa a acessar essas emoções. Então, eu falo muito para as pessoas assim, dê atenção
àquela criança, dar atenção àquele adolescente. Porque aquele gatilho desses transtornos generalizados de ansiedade, de depressão, de bipolaridade, vem na primeira infância. Então, o Instituto Nutrisport, não só agora, como futuros projetos, a gente quer trabalhar muito essa parte. Trazer desde uma nutrição, um exercício, isso. Por quê? Porque eu trago não só o fator genético, mas eu carrego na minha ancestralidade as emoções. Né? Então, eu trago da minha avó, do meu avô, do meu bisavô, da minha bisavó, as emoções. A gente fala bastante aqui em constelação, aqui no programa, a gente tem um quadro, inclusive. Muito legal. E aí a gente vai entendendo e vai aprendendo, né? É muito legal. Lá no Instituto Nutrisport, vocês têm mais de 10, né, especialidades, foi o que eu vi no Instagram. Isso. Ele é um instituto novo, tem apenas 8 aninhos, então eu brinco que o meu filho já tem uma personalidade, né? E por eu defender muito a integração, hoje eu consigo. Tenho projetos, eu tive que fechar ele agora, eu voltei às atividades dia 6 de março. Então, ao longo desse 2023 e 2024, vem muitos projetos legais. Né? Então, tem a parte ali das emoções, que eu vou trabalhar com a parte neuro, da pedagogia também. Então, ao longo do ano, a gente vai agregando essas especialidades para ser um centro de referência. Porque assim, ó, se você tem ansiedade, né, o transtorno de ansiedade, você entra na crise ali, né, do pânico, a primeira coisa que você precisa ter é segurança. Aonde eu vou? Qual é o profissional que eu vou procurar? Será que se eu estiver fazendo um exercício físico, o profissional vai estar capacitado para me atender na necessidade? Né? O Instituto Nutrisport prepara para isso. Então, a gente passa por uma anamnese bem detalhada e é conversado muito, o profissional da educação física, da físio, da psicologia, a gente tem essa troca muito nos bastidores e a gente sempre trabalha o acolhimento, a inclusão. Então, você sabe como proceder numa crise de ansiedade, mas também num paciente que tem uma leve dificuldade, né? Por exemplo, a obesidade, né? A pessoa se sente muito mal em se expor, né, naquilo ali. Então, é uma linguagem única. É muito... eu sempre coloco assim para os meus colegas, né? Que são meus colegas, né? A gente tem que ser uma equipe. Então, uma equipe é assim. Então, eu sempre digo, é a mesma linguagem para acolher, mas para dar um resultado. Para você tratar a ansiedade, você tem que saber o que você está lidando. Né? Quais são os sintomas primários? No olhar um paciente, como ele senta, a maneira como ele fala, você já percebe a emoção secundária que vem ali. Dá uns exemplos para a gente. Abuso. Né? Às vezes a ansiedade, ela vem de um abuso, uma rejeição de uma mãe, né? Por que aquela pessoa não consegue ter uma percepção corporal? Por que ela se esconde muito? Por que ela fica numa postura? Ela está defendendo alguma coisa dela. Ela nunca te olha. Então, são sinais no corpo que fazem você entender que aquela pessoa tem um diferencial. Então, ao longo desses 15 anos que eu fui estudando, hoje... eu já tinha recebido várias vezes, mas eu não me sentia preparada para vir falar sobre, porque eu acho que é muito sério. Né? Então, eu percebo ali nos reels do Insta, protocolos, dicas. Não, é individual. O profissional tem que te tratar, mesmo naquele coletivo. Tu vê que a Nutrisport, ela tem 215 metros, ela é grande, ela é um espaço estrutural. Mas a gente tem a percepção de profissional de se olhar e entender que aquele indivíduo, naquela percepção que você teve de, por exemplo, tem uma rejeição, tem um medo muito grande, tem uma insegurança muito grande. Então, não é só você montar um treino. Você vai fazer 20 agachamentos, você vai seguir uma dieta de 1000. Eu tenho que ser crucial no meu diagnóstico para chegar para a personal e a personal chegar para mim e dizer... É nessa linha porque a gente vai trabalhar e vai evoluir esse indivíduo para a sociedade, mas também para a vida dele. Entendi. Entendeu? No caso da ansiedade, né, que é o tema que a gente escolheu para hoje. Certo. Como é que tu avalia, assim,
o grau de ansiedade de uma pessoa, né? Que sinais ela dá? Como é que tu faz tipo, na anamnese? É possível identificar, olha, essa pessoa é muito ansiosa, e como é que a gente vai tratar essa ansiedade? De forma natural, que é o que aqui a gente prega tanto, né? A gente tem tanto... É um desejo meu e graças a Deus, nesses 2 anos de programa, eu acho que eu venho plantando sementinhas aí, né? Da gente se olhar dessa forma, olhar, né, para a sua história, né? Às vezes tem coisinhas guardadinhas ali que a gente nem sabe, e ir entrando em contato com isso, com amorosidade, entendendo os nossos processos, né? E buscando. Mas eu hoje, eu estou muito focada também, é algo que eu quero trabalhar muito aqui no programa, é de a gente olhar para o nosso envelhecer. Entende? Ontem ainda, anteontem, eu estava conversando isso com a minha filha mais velha. A gente não se prepara para envelhecer. A gente não se prepara para cuidar dos nossos pais, né? E eu tenho sentido isso muito, sabe? Por mim, pela minha família e tudo, que a gente precisa falar mais sobre isso. Porque enquanto a gente tá jovem, tá tudo beleza, né? A gente vai cometendo excessos e tal. Daqui a pouco, quando começa o trem apertar, né? Aí começa uma coisa aqui, uma coisa ali, que você vê, bah, e agora? Eu vou ter que correr atrás da minha saúde, que eu não dei importância. Então, a gente está sempre trabalhando esses temas aqui no programa. E como a gente falou, a ansiedade é uma coisa assim muito, muito presente, né? Por exemplo, a Covid, a pandemia, foi uma situação que tipo, mexeu fortemente com as pessoas, né? Como é que a gente identifica, como é que a gente pode tratar de uma forma natural? Com exercício, como? Eu sempre coloco assim, ó, quando você teve o Covid, você tem que entender que algo invadiu o teu sistema. Primeira coisa, você tem que saber qual é a tua origem. Você nasceu do quê? Parto normal, cesariana? O que a minha mãe e meu pai trazem? O que a minha família traz? Qual é o histórico que eu tenho? Às vezes eu pergunto assim, ó, você nasceu de parto normal? Vamos voltar lá, porque às vezes a origem do problema de hoje está lá na minha primeira infância. São dados que a gente esquece de perguntar. Depois disso, eu preciso avaliar assim, ó, o corpo ele te dá sinal. Então presta atenção, se você tem uma ansiedade natural, por exemplo, eu estou ansiosa de estar aqui. Eu sentei e passou. O meu físico deu normal. É normal, né? Porque eu estou exposta. Vou falar em público, isso, normal. Né? Tem uma câmera, né? Pessoas me olhando, mas normal. Eu saí daqui, sentei aqui, a minha ansiedade, ela é um marcador positivo. Certo. Ela te dá um impulsionamento. Tá. Outra coisa assim, vamos falar coisas básicas. Eu tenho o meu intestino, então eu me alimento e eu preciso fazer rejeitar o resto. Quando o teu intestino não funciona acima de 3 dias, o teu corpo já te mostra alguma coisa. Nossa. Né? Então, eu penso assim, nossa, eu fico sem ir no banheiro vários dias. Já tem um marcador ali. Eu tenho uma dorzinha de cabeça, eu tenho que notar, é próximo do meu período menstrual, ela é por um nível de estresse? Outra coisa, você tem que entender que o teu corpo, você tem um perfil. Qual é a minha altura? Qual é o meu peso ideal? Qual é o meu percentual de gordura? Aí as pessoas se projetam numa imagem ou algo que elas buscam. Não, você tem que ver você. A minha idade mostra que eu preciso ter uma circunferência abdominal abaixo de 88 e o meu peso tem que estar adequado. Acima disso, eu tenho que ver o meu percentual de gordura. Depois disso, ter por práticas fazer exames, se observar. Outra coisa. Fala muito nisso aqui. Então, sono. Você dorme bem? Você consegue entrar no sono REM? Você descansa à noite? E como é que você lida com as emoções do dia a dia?
você carrega isso à noite e durante, por exemplo, aconteceu uma situação na segunda-feira, mas eu ainda estou remoendo essa situação 10 dias depois. Aquilo ali vai acumulando. Aí eu começo a ter uma leve dor de cabeça, uma distensão abdominal, meu intestino não funciona, as pessoas não prestam atenção em si. Eu descobri uma doença autoimune por uma fadiga. Eu fui fazer exercício físico e eu não conseguia levantar e eu comecei a ter muito edema, ficar muito inchada, muito edemasiada. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada comigo. E eu fui fazer um exame, procurei a minha clínica geral e veio o diagnóstico bem alterado e foi diagnosticado lúpus eritromatoso sistêmico. Então, eu tenho uma percepção muito grande. Se eu não estou dormindo à noite, o que vai acontecer? Eu vou sobrecarregar meu sistema nervoso, eu vou ficar irritada. Essa irritação está me afetando no meu dia a dia? Então, a gente precisa, nos pequenos detalhes diários, ver a nossa percepção, porque ser ansioso é bom, não é ruim, é natural, é o que eu digo assim. É natural. É natural. Isso. Agora, quando eu começo, eu sempre brinco assim, ó, fato de me posicionar, não vou fazer isso para você. O não para as pessoas é muito difícil de lidar. Elas não conseguem lidar com aquilo ali e aquilo vai crescendo, vai ficando lá no meu subconsciente e inconsciente. Então, a gente precisa entender a nossa personalidade, saber quem a gente é, qual é o meu ponto gatilho. Cansaço leva a irritação, leva a não rendimento, leva eu deixar para amanhã. Mas é um cansaço momentâneo de um projeto novo ou isso se prolonga mais de 3 semanas? Eu estava aqui pensando, né? Eu acho fantástico. Isso é a minha linha de pensamento. Cada vez mais eu acredito que os profissionais de saúde, seja que área for, tem que pensar nisso. O ser é individual, ele tem a sua história, né? A sua questão genética, né? A sua questão do ambiente, que a gente vê hoje muito a importância, né? do ambiente na nossa formação, então dos nossos hábitos, das nossas escolhas, enfim. Porque, por exemplo, assim, ó, o que eu percebo, né? Depois que eu comecei a entender como funciona a ansiedade. Essa questão do ambiente, por exemplo, aí a gente tem, né, todo um histórico e tal, que tu vai entrar nesse sistema, né, na história desse ser. E que leva, de repente, ele a ser como ele é hoje, e aí a gente entra dentro desse ambiente que a gente vive hoje, que é celular, né? Quem já assistiu aquele documentário que tem na Netflix que fala, agora eu não vou lembrar o título, mas ele fala sobre as redes sociais. A notificação, que tem gente que desativa, tem gente que ativa. Ela foi criada, para tu ver que louco, foi criado para que a pessoa não consiga se desconectar, né? Então, se você é uma pessoa altamente ansiosa, veio uma notificação no seu celular, você tem que olhar, senão você pira, sabe? E não interessa se tu tá num almoço importante, numa reunião, ou com uma pessoa ali na tua frente, tu vai ter que olhar, né? Então, esse ambiente que a gente vive hoje de rede social e tal, isso tem gerado também um aumento nessa ansiedade das pessoas, né? Porque as pessoas querem, se você não me responde a mensagem que eu te mandei agora, eu entro em crise. Como assim a pessoa não me responde, ela está online? Uma das coisas É uma loucura isso, gente, é doido. Que é bem e muito bem colocado. Tem estudos que mostram, não são estudos randomizados, mas a epigenética, até os 8 anos, a gente consegue mudar bastante coisa. Então, Harvard, não sei falar, né, o nome em inglês, ele estuda muito a epigenética na primeira infância. Tá. Então, veja bem, primeira infância, a gente está ali, dá para o filhinho, né, para a TV. O som,
a alimentação é capaz de mudar o DNA. Então, fora do Brasil hoje já se estuda a glândula pituitária, pineal, a paratireoide, com a música, com os sons, com a postura, a fala, as regras e a alimentação conseguem modificar crianças que geneticamente teriam predisposição àquilo ali. Qual é o primeiro gatilho da ansiedade? Porque hoje a maioria dos adolescentes, né, ali dos 15 aos 20, estão com um transtorno generalizado de ansiedade. Eles tentam compensar com bebida, com droga, né? Porque desde pequeno já está sendo muito estimulado, mas não está sendo para a mudança. Então a gente, né, eu tenho 5 sobrinhos, 6 sobrinhos. E eu notei que do mais velho para o menorzinho, mudança comportamental. Por quê? Muito aqui, muito no celular. Então, isso afeta também o intelecto. Só que daí, mas como é que tu não vai dar? Não que você não possa dar, mas você precisa ter uma organização e um horário para você trabalhar com aquilo ali, né? Porque modifica bastante. Hoje, se você reduzir em estudos mostrando doenças cardiovasculares, a diminuição do celular em 15 minutos previne doença cardíaca. Veja bem, 15 minutos ao dia. Se você reduzir só o uso de 15 minutos ao dia, você consegue prevenir doenças cardiovasculares. Então, é bem... E aí tu me pergunta, e aí, Sharon, qual a dica? Começa a monitorar quantas horas tu fica no celular, quanto tu toma de água, quanto tu tira 5 minutos para tu trabalhar a tua respiração, porque aqui a gente está o tempo inteiro agitado, então a gente não faz, né, a respiração. Eu consigo usar uma adaptação religiosa no meu dia? Eu consigo fazer uma prece, uma oração ou um propósito ao longo do meu dia? Ou eu acordo às 7 da manhã, vou dormir às 10 e já conecto ali, ligar, desligar? Será que eu paro e reflito? Você precisa identificar o que você está fazendo para levar a essa ansiedade que é normal se tornar patológica. Começar a modificar primeiramente o seu temperamento. Você tem que entender qual é o meu limite de irritação, qual é o meu limite de ansiedade, qual é o meu medo maior. Eu sou uma pessoa que eu sou ansiosa, eu tenho preocupação, mas a minha emoção está na alegria, não, está na raiva. Então, você precisa identificar qual é a sua emoção de dentro, o que eu carrego no meu interior e qual é o meu temperamento. E aí, você começa a mensurar numa escadinha o que está te fazendo mal. Aí eu vou adicionar aqui a Sharon uma dica, né, pessoal, que eu utilizo e que eu acho uma técnica maravilhosa, uma terapia maravilhosa e que é quase zero custo. Escreva. Tenha um diário. Gente, tenha um diário. Porque essa autoobservação, né? Se vocês colocarem eu vou me observar hoje, né? Em que momentos do dia eu me estressei, eu me irritei, o porquê, porque a gente está tão no automático, né? Que outro dia eu peguei um Uber e a gente estava conversando sobre isso. Acontece com vocês, acontece comigo. Às vezes eu saio aqui da TV e eu chego em casa e eu não sei como é que eu cheguei em casa. Eu simplesmente fui. Quando eu vejo, eu estou abrindo o portão da garagem. E esse trajeto até a minha casa, que dá aí uns 7, 10 minutos, depende do horário, né? Que já temos um trânsito caótico em Araranguá. Eu não sei, eu não vi, eu não estava na presença. Eu estava no automático, né? Dando ali os comandos, né? Para dirigir necessários. E a minha mente, sei lá onde estava. Para você ver como acelerado estava. Sabe? E quando eu me dou por conta, que tem mais isso aí, né? Quando a gente se dá por conta que chegou em casa e nem sabe onde é que estava nesse período de tempo,
E eu me assusto com isso. E aí eu paro, opa, né? Preciso trabalhar isso. É aquela história, vou escovar os dentes? Vou escovar os dentes. Né? Vou comer? Vou comer. A organização da rotina é importante. E aí, se a gente para por capricho e começa a se observar, escreva à noite, né? Como foi o seu dia, a gente vai começar a perceber e de repente vai, né? Pega as diquinhas aqui no programa, né? E começa a implantar mudanças e bons hábitos na sua vida antes que vire uma bomba. Eu sempre brinco assim, dentro da chinesa a gente tem o yin e o yang, né? Que é a luz e a sombra, positivo, negativo, eu vi a tua tatuagem. Então eu brinco assim, ó, se veja no yin e no yang, na tua luz e na tua sombra, porque um cura o outro. Mas para isso você precisa parar e pensar. Qual é a minha luz e qual é a minha sombra? Porque você vive em sociedade. Relacionamentos são muito importantes quando você tem esse equilíbrio. Então eu brinco. Tem pessoas que a yang usa mais o teu yin, recua, mas principalmente contigo. E aí a gente entra... É o caminho do meio, né? E aí a gente entra num pontinho do que eu não quero tocar nas minhas dores, porque a ansiedade, ela vem muitas vezes de um medo. Aí, o que o medo me gera? Aí eu tenho que pensar que eu tenho que passar a insegurança, a rejeição, a procrastinação, o aceleramento. Tem várias situações da ansiedade e isso tu descobre numa anamnese, bem detalhada. O gatilho da Maria é isso aqui. Aí você trabalha com a Maria aquilo ali. Aí você indica situações adaptativas para a Maria melhorar, mas de uma maneira amplificada, não na dor. Não, às vezes a ansiedade ela vem de uma tristeza muito profunda, lá. E aí você vai, nossa... E isso vai somatizando no meu corpo. Meu intestino não funciona, minha cabeça não para, meu pâncreas não tá bom. E aí, como que a nutrição, como é que você trabalha? E aí, na medicina chinesa, a gente sabe, né, que cada órgão tá ligado a uma emoção, né? É muito maravilhoso isso que a Sharon traz para nós, né? Reforçando aí, porque, assim, ó, de repente a pessoa vai lá na farmácia, compra um calmante, uma coisa, né? Ah, toma isso, para mim fez... Nossa, para mim foi ótimo. Vai lá, se automedica para a ansiedade, que é o nosso tema hoje. A gente pode tratar vários temas aqui com a Shelley. Já fica o convite para voltar ao programa. E aí vai lá, compra alguma coisa e toma. E todo esse histórico da pessoa não está sendo levado em consideração. Então, cada vez mais busquem, né, profissionais que olham para você como um ser único. Outra coisa bem legal da gente falar sobre a ansiedade é que ela está muito relacionada ao financeiro. As pessoas ficam muito atrás, né, do carro ali, né? Então, você precisa também parar e fazer cálculos. Igual você disse de escrever quanto eu gasto, quanto eu tenho, quais são as minhas saídas e quais são as minhas prioridades. Um check-up hoje com exame laboratorial e consulta vai ser em torno de uns R$500, vamos colocar isso, né? Exames bem significativos ali, mais uma academia, uma consulta com um clínico geral ou especialista, enfim. Mas se você parar para pensar, você não faz balanceamento de produto de limpeza, que você estava falando que gosta bastante, né? Nos fast food. Hoje um refrigerante, eu não sei quanto custa, deve estar o quê? Uns R$12? Eu não sei, não tenho nem... Mas hoje para você sair todo final de semana em 2 pessoas, sai R$1.000 por mês. Eu sei porque eu já calculei isso, né? Peguei uma média mais ou menos, não um lugar caro, nem o barato, mediano. Aí você está vendo que você não está investindo em saúde. Então, pare e faça... Ai, mas é muito caro uma academia. Uma terapia é caro, né? Eu já fiz alguns cálculos assim, Shelley. Eu parei recentemente, assim, de beber, né? Bebia todo final de semana e tal, né? E aí um dia eu fui comprar ali na Puro Grão, que fica ali no salão da Esther, tem anexo ali um ambiente muito bacana, para quem queira uma comida aí funcional. E aí ela faz uns pães lá, né?
para vender. E só que é um pão assim, tá, gente? É um pão assim, mais ou menos. Vem na forminha, assim, para você levar para casa. Ela tirou do forno, botou lá no balcão. E eu disse, vou levar um pão desse. Era em torno de uns 15 reais, né? Pão com grãos e tal. E daí eu pensei assim, nossa, mas é pequenininho, né, para 15 reais. Imediatamente, eu disse assim, Jomara, que eu converso comigo mesmo, né? Eu tenho reuniões comigo mesmo, falo em voz alta. Eu disse, Jomara, e quanto custa uma Heineken? É o mesmo valor. Não sei quanto. Mais? Mais, eu não sei. 18, 20 reais, depende aí o lugar, né? Preço de uma cerveja, gente. Um pão, que para mim durou lá uns 3, 4 dias, né? Porque daí você come uma fatia daquelas, é altamente nutricional, né? E você come quase como um bolo, né? Uma cuquinha. E não é esse pão que pode comer 10, que tu não fica, né? A falsa sensação de satisfação. E na hora, assim, me veio esse pensamento. Então, é esse tipo de cálculo que a gente tem que começar a fazer, né? Quando você vai comprar uma gordura boa, né? É um pouquinho mais, mas... Dura mais. E depois a sua conta lá na farmácia ou no hospital vai ser bem mais caro, né? Então, quando a pessoa começa a fazer esse tipo de cálculo, virou a chave. Sim. Eu virei a chave. Eu converso muito assim, né, com os meus pacientes, clientes, enfim. Põe na balança. O que hoje é mais importante? Um sapato? É lindo. Uma roupa? Mas hoje, o que está pesando mais em mim? O que não te deixa em paz? Porque a gente tem tudo para ser feliz, né? Aqui em Araranguá é tão lindo. A gente tem... Tá perto da praia, tá perto da serra. É uma localização muito boa. Graças a Deus ainda... A segurança é muito boa. Então, eu tenho... O que me tira a paz? E aí você precisa se olhar. Mas daí você volta naquela história, né? Eu sempre dou o sim, mas eu preciso dar o não, ou ao contrário. Isso ajuda muito. Uma coisa muito que eu gostaria de compartilhar é que quando as pessoas têm crise de ansiedade, que dá aquela, né? A sensação de medo... você precisa entender que por aqueles 20, 30 minutos, aquela criatura precisa do teu olhar, mas com respeito. Então, é muito difícil você atender um paciente com crise, porque ele chora, ele tem sensação, mas respeita ele. Às vezes, o toque para ele não é legal, né? Quando vem sensações relacionadas a relacionamentos, ou enfim, um toque para aquela pessoa não vai ser bom. Então, sempre olha nos olhos dela e pergunta, o que você quer fazer? Eu estou naquele momento, olha, ela vai te responder. Geralmente, numa bolsa, ela vai ter um medicamento. Você quer ir para o hospital, você sente a necessidade. Não deixa ela exposta no ambiente. Isso é muito difícil para a pessoa, porque depois ela volta à realidade, né? E não diz que é frescura, porque não é. Você acaba prejudicando muito mais, né? Então, são níveis, porque você convive com essas pessoas na sociedade. Quando a gente tem comércio, a gente precisa se colocar sempre no lugar do outro também. Observa se aquele teu cliente, aquele teu funcionário, por que ele deixou de render? Se ele era muito bom, o que a ansiedade está fazendo com ele? O que está atrás daquilo ali? Você não vai deixar de ser respeitado, mas você vai levar em consideração o momento que aquela pessoa também está passando. Eu pego muito isso em consultório, assim. Meu Deus, Shellen, como é que eu não tenho como sair? Então, conversa, coloca para a tua chefia, ou enfim, que você está passando por aquele problema, hoje né? as pessoas têm que estar atentas a isso. Estouramos nosso tempo. Oh, meu Deus Já do céu. convidada para voltar, vamos abordar aí mais temas. Adorei, quero agradecer a Ana, né? Que nos sugeriu aqui o nome do Shellen, a Ana lá do Grupo Alô Brasil, né? Do nosso grupo. E adorei te conhecer. Também. Eu sou fã aqui, assisto quando eu posso. Que bom, né? fico Gosto feliz. bastante. Já está convidada para voltar, já vamos pensar no próximo tema aí. Muito obrigada pelas dicas. Eu quem agradeço. Espero ter contribuído para alguma pessoa, Kevin, né? coloca aí na tela de novo o Instagram, lá da Nutri Esportes Oficial, lá para o pessoal
seguir e conhecer, né, esse trabalho. E tu falaste como um jovem, mas 8 anos já é bastante tempo, né? Parabéns. Hoje é um trabalho bem estruturado, né? Graças a Deus eu tenho pessoas, prestadores de serviço, até quero mandar uma gratidão infinita às personais, a fisioterapia, a psicologia, enfim, todos que estão comigo, muito, muito obrigada. Só ressaltando, né, a Nutrisport, ela fica no Residencial Santa Mônica, fica na Sanga da Areia, tá? Do Trevo de Araranguá dá 8 quilômetros, é um residencial bem calmo, bem seguro, que delícia. É uma estrutura, tem como deixar o carro, não fica naquele vucu-vucu, é pertinho, saiu do Trevinho ali, 8 quilômetros, tá? Então, precisando, siga no Instagram. Maravilha. Muito, muito Vamos obrigada. lá conhecer, né, pessoal? Obrigada. Obrigada também.